Na entrevista de hoje, contamos com a presença do advogado Dr. Paulo Monteiro, especialista em Direito Administrativo, concluinte do mestrado em Administração pela Federal de Rondônia, onde também cursou Administração. Na conversa de hoje, falaremos a respeito da teoria dos motivos determinantes. Dr. Paulo, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no canal Debate Jurídico para falarmos a respeito dessa teoria. Eu que agradeço o convite, né? Também agradeço aos internautas que se dispuseram do seu tempo para assistir esse vídeo. Hoje eu estarei falando um pouco sobre a teoria dos motivos determinantes, uma teoria vinculada aos atos administrativos, né? Ou seja, do direito administrativo, que é um ramo do direito que eu gosto muito. Qual a importância dessa teoria na administração pública? Então, ela é importante porque ela está vinculada em todos os atos, né? Essa teoria, ela determina, ela expõe que o motivo apresentado como justificativa para aquele ato, ele vincula a sua validade, né? Então, se eu apresentei um motivo, esse motivo está condicionado à validade do ato. Na prova da CESP cobrou sobre essa teoria já no técnico Tribunal de Contas da União, que considerou correta a afirmativa que a teoria dos motivos determinantes cria para o administrador a necessária vinculação entre os motivos invocados para a prática de um ato administrativo e a sua validade jurídica. Mas se quando não há a necessidade de motivos, já que a lei dispensa esses motivos, essa teoria pode ser aplicada? Então, nesses casos, não. Essa teoria só está vinculada quando há apresentação. Se a lei não exigir e for apresentado, vincula-se. Se a lei não exigir e não apresentar, não vincula-se. Então, a questão de apresentou motivo, a razão é falsa, o ato é nulo, né? Por exemplo, o ocupante de cargo em comissão, popularmente conhecido como portariado. A sua exoneração não exige motivação, é uma exoneração ad nutum. Então, se ele for desligado sobre o motivo de que ele cometeu um crime, por exemplo, e depois ele é absolvido, esse crime não existiu. Então, a exoneração é nula, né? Então, neste caso, podemos dizer que o chefe do executivo, ele pode exonerar aquele servidor que foi nomeado para um cargo sem discutir o mérito da exoneração? Sem discutir os motivos, exatamente. Então, se ele não apresentou motivos, simplesmente é livre exoneração e livre nomeação, ele não está vinculado. Agora, se ele colocar o motivo está vinculado. Acaba deixando de lado essa livre nomeação e passa a se considerar o motivo. A 23ª prova de Procurador da República considerou correta a afirmação que, na dispensa de um servidor público, ocupante de cargo de confiança exonerável ad nutum, declarado o motivo, este passará a ser vinculante ao ato e a sua validade e eficácia ficarão na dependência da efetiva existência do motivo declarado. O senhor teria como explicar como é que surgiu essa teoria, se ela é brasileira ou se ela foi importada? Sim, essa teoria ela foi desenvolvida pelo doutrinador Gaston Gesser no âmbito do contencioso administrativo francês. Boa parte das teorias do direito administrativo elas são importadas, né? Muitos da França, muitos da Alemanha e sempre se adaptando à realidade brasileira. Essa teoria ela foi desenvolvida a partir do caso em que um servidor na França foi exonerado sobre a alegação que tinha pedido desligamento. Porém, no desenrolar da investigação, foi identificado que em momento algum foi pedido para ele se desligar. Daí, como não houve o pedido, a exoneração foi com base no pedido, foi declarada nula a exoneração. Essa questão de quem desenvolveu teoria, né, às vezes é cobrado em concurso, não é somente a letra fria da lei que cai em concursos, né? O Ministério Público Federal de 2000 cobrou a respeito de quem desenvolveu essa teoria. Né? Ele considerou correto que, consoante a teoria dos motivos determinantes do ato administrativo exposta por Gaston Gesser,
se a lei somente os legitimar mediante a adoção de certos motivos, o ato não poderá subsistir caso incorra algum desses motivos previamente traçados. O senhor teria como demonstrar aonde está essa teoria na lei? Sim, a base dessa teoria está no artigo 50 da Lei 9.784 de 99, em que seu caput consta: os atos administrativos deverão ser motivados com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando, e ela elenca uma série de possibilidades. Apesar dessas várias hipóteses, o inciso 1º expõe que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. Ou seja, praticamente tudo que a administração pública faz nega, limite e principalmente afeta direitos e interesses. Em razão disso, eu acredito que quase todos os atos devem ser motivados. O senhor fez um comentário que todos os atos têm que ser motivados. Essa é uma opinião do senhor como advogado ou doutrinário? Então, o meu posicionamento é que praticamente todos os atos devem ser motivados. Mas existe uma corrente que defende que todo e qualquer ato administrativo deve ser motivado, né? Ela é mais rígida, né? Ela pega a questão do inciso 1º. Se você analisar, tudo nega, limita direitos, né? Afetam direitos. Então, se o inciso 1º fala que cabe motivação em todos os casos que afetem, então todos os atos devem ser. Existe uma outra corrente que defende somente quando a lei expressar nesse sentido. Então, só se motiva quando a lei colocar que determinada conduta deve ser motivada. Eu acredito que deva existir um meio termo, porque exigir que todos os atos é um exagero. Agora, somente nos casos que a lei expressar, às vezes o legislador ele é omisso. Então, pela omissão do legislador, vai deixar de se motivar? Então, eu defendo que é parcialmente. Não. Outras questões também sobre essa questão da motivação está no parágrafo único do artigo 2º, inciso 7º, que consta que deverá haver a indicação dos pressupostos de fatos e de direito que determine a prática dos atos. Então, tem vários dispositivos, né? Esse artigo 2º ele contém diversos princípios do direito administrativo, né, no seu aspecto infraconstitucional, que expõem o princípio da obrigatória motivação. Eu observei nesse artigo que foi mencionado que a lei já diz como deve ser a motivação. Sim, ela expõe que a motivação ela tem que ser explícita, clara e congruente, né? Então, ela vincula o administrador de como devem ser essas motivações adotadas quando justificar determinado ato. Essa teoria dos motivos determinantes, ela está inserida no novo CPC, já que entrou em vigência em março agora de 2016? Essa teoria ela está presente no novo Código de Processo Civil. Encontra-se alguns elementos que demonstram isso, né? O artigo 489, ele está relacionado à sentença proferida. Então, ele, no inciso 2º, já põe que são elementos da sentença os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito, né? Seguindo ainda, encontra-se no parágrafo 1º que não se considera-se fundamentada qualquer decisão e traz uma série de elementos que não são considerados motivos que fundamentam, por exemplo, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, né, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto da sua incidência. Então, essa questão dos motivos, ela está relacionada a tudo. Não é somente atos do executivo que estão sujeitos a essa teoria, né? No caso demonstrado agora do novo CPC, as sentenças judiciais também estão. Então, se for utilizado motivos injustificados na sentença, cabe recurso, ela é nula. Então, essa teoria ela está presente em toda a questão pública. Estamos chegando ao final dessa entrevista e se o senhor tiver algo a acrescentar, talvez algo que não tenhamos debatido aqui, o senhor pode ficar à vontade.
Eu gostaria de agradecer o convite, a você que assistiu o vídeo até o fim, né, a todos os membros do portal do Debate Jurídico, e gostaria de chamar a atenção pela questão das teorias. Geralmente os concurseiros ou o pessoal que não é da área jurídica se limita a estudar somente a lei. E você estudando somente a lei, você não consegue entender a essência, né? A lei não é simplesmente um texto escrito, ela tem uma série de informações por trás, ela é toda uma cadeia lógica. E por isso é importante conhecer as teorias para você conseguir compreender por que a lei existe. Porque você estudando a lei pela letra fria, você olha, pode parecer sem sentido aquele artigo, aquele capítulo da lei, mas você compreendendo todo um contexto histórico, social, o direito ele é uma evolução social, você começa a compreender. E se você ficar estudando somente pelas leis, você não vai conseguir compreender, né? Igual foi mostrado que a teoria, por si só, ela cai em concurso, né? Não perguntou em que momento está essa teoria no ordenamento jurídico, mas a essência dela foi demonstrado que cai nos concursos. Então, tem que se dar mais atenção às teorias e se preocupar menos com a letra fria da lei. Você acompanhou aqui no canal Debate Jurídico a entrevista com o advogado Paulo Monteiro, especialista em Direito Administrativo. E se você gostou dessa entrevista, você pode curtir, você pode compartilhar e se inscrever no nosso canal. Obrigado, doutor Paulo. Se você gostou da entrevista que você acompanhou aqui no canal Debate Jurídico, você pode compartilhar, curtir e se inscrever no nosso canal.